A noite passada ainda se alongou por algum tempo por conta de um tema quente que coloquei em discussão. Uma das definições de viagem aprovadas pelo grupo e relacionada com segurança ditava que as informações da evolução da viagem seriam transmitidas ao Francisco Fernandes, que era o nosso pivô em Portugal, e ele se encarregaria de difundir pelos mídia com um atraso deliberado de 3 dias. Acontece que, não tendo um dos participantes indicado um contacto para a recepção destas informações e sabendo que havia intenção de publicar conteúdos sobre esta viagem no site TT Verde, num subdesignado mosquito, levantaram-se dúvidas em relação à intenção deste personagem. Por isso, no final do dia anterior, o Francisco informou que estavam a ser publicadas informações em tempo real, o que inclusivamente podia desagradar os mídia que recebiam informações similares, mas com um atraso de 3 dias, justificadas com razões de segurança. Até aqui, o percurso não era potencialmente problemático, mas uma vez na Mauritânia, o assunto mudava de figura. Além disso, era uma questão de respeito pela decisão do grupo e que contrariava o princípio de que as definições deveriam ser cumpridas. Claro que o tema foi discutido de forma acalorada, tendo o prevaricador afirmado que, se fosse caso disso, abandonaria o grupo. Aqueles que se preocupavam mais com os temas de segurança defendiam que a regra tinha de ser cumprida, mas outros mantinham-se prudentes nas posições, tentando conciliar, e 2 deles chegaram mesmo a falar comigo em privado, na expectativa de me convencerem a aceitar a exceção, o que suponho também tenham feito com outros. Acabámos por aceitar seguir viagem juntos, um sapo que me custou engolir e de que mais tarde me viria a arrepender, porque não deve haver concessões para os princípios justos e também porque uma pessoa que desrespeita as vontades de um grupo será sempre uma pessoa de maus princípios. E por isso percebi mais tarde, com base nas atitudes deste personagem, que mais vale resolver os problemas quando eles surgem. E neste caso, um corte cirúrgico teria amputado a maleita. Depois de abastecermos com uma quantidade de combustível suficiente para nos dar autonomia até chegarmos a Atar e de aprovisionarmos água para os duches, saímos do Hotel Barbas às 10h15. No sentido contrário, passa por nós uma outra expedição que inicia aqui o caminho de regresso à Europa. Cumprimentam-nos com sinais de luzes. E em 30 km vemos uns casebres de pedra, já muito perto da fronteira de Guerguerat. Um pouco mais à frente, umas casas praticamente em ruínas, num descampado com algumas picapes de matrícula marroquina, marcam o local da fronteira propriamente dita. Depois do controle marroquino, de que nos vimos livres por volta das 15 horas, seguimos por uma pista em terra de ninguém, da qual não podemos sair sob risco de pisar uma mina, e chegamos ao primeiro controle mauritano, local ainda mais degradante que o do lado marroquino, junto ao qual está acocorada uma mulher com um vestido muito colorido e que palita os dentes com um pedacinho de madeira da acácia. Um pouco mais à frente temos então a aduana, à qual nos dirigimos com apreensão, porque temos bem presente o chulanço agressivo de que fomos alvo 2 anos atrás nesta mesma fronteira. Mas desta vez temos a experiência a trazer-nos alguma tranquilidade e a polícia de fronteira parece estar agora mais moderada. Mas não evitamos a taxa de trabalho fora de horas, para a qual até passam o recibo de validade para lá de duvidosa. No casebre onde carimbam os passaportes estão 3 polícias. Um dedicado ao trabalho extenuante de botar carimbos, enquanto os outros 2 descansam, espamarrados numas camas rasteiras ao chão. O processo é inevitavelmente demorado, mas acabamos por conseguir sair dali às 14 horas, pagando apenas 10 euros por carro. O sol está forte e o termómetro marca 20 graus. Os primeiros quilómetros na Mauritânia são feitos numa estrada mediocremente asfaltada, com dunas de ambos os lados, e vamos-nos cruzando com caminhões que circulam em sentido contrário. Passa também por nós
nós uma expedição da Sodexpe com mais de 30 viaturas, todas elas Toyotas Land Cruiser e Mercedes G, muito bem equipados, que estão a terminar o raio de Tabacunda. Cumprimentam-nos com sinais de luzes e, pensando melhor, se na fronteira tinham conhecimento da chegada desta expedição, talvez não tenha sido por acaso terem-nos despachado de um momento para o outro, reduzindo substancialmente o dinheiro que nos estavam a pedir. É que os endinheirados desta expedição rendem bem mais e abrem a bolsa com mais ligeireza que os tugas. Fazemos uma curta paragem à altura em que duas picapes de matrícula francesa se aproximam. Os condutores interessam-se pela KTM do Luís, trocam algumas palavras e ambos seguimos caminho. Já a uma distância razoável da fronteira, encontramos com o Arturo, um contacto que tínhamos feito antecipadamente, a quem iríamos contratar um seguro para algumas viaturas do grupo e com quem iríamos cambiar o primeiro dinheiro no mercado negro. Seguimos o Peugeot decrépito do nosso contacto, que leva mais duas pessoas lá dentro, até uns casebres não longe dali, onde o seguro é tratado. Aqueles do grupo que não reagiram às mensagens sobre o tema do seguro quando estávamos em Portugal, agora estão com um problema para resolver. Estás à venda, pá? Não dá, ou se for oficial, se for com papel, dá 330 guias por cada euro. Se for não oficial, dá 350 por cada euro. Ah, não oficial dá mais. Exatamente. Íamos 350 toneladas facilidades. O câmbio oficial era 350. Queres saber as cotações? As mesmas guias que o gasto. Desculpa, até você não gastou dinheiro aqui na Malidade. E deixa ficar porque não gastaste dinheiro. Ó Rosalina, vais ao banco, estás com a massa na mão. Vocês já estão dentro aqui do esquema? A paisagem é agora de areia com muita pedra e tufos de erva camelo bastante espaçados entre si. Aqui e ali também se vêem dunas de tom dourado que parecem ter sido ali plantadas para dar alguma beleza ao cenário. Fazemos uma paragem para almoçar e logo a seguir regressamos à estrada. O Luís tem de parar porque tem um problema no suporte GPS e o grupo divide-se momentaneamente. Passamos a linha férrea que liga no Aquixotas-Oeirat e vemos passar um dos comboios que transportam minério e que neste caso são os maiores do mundo. Seguimos caminho e finalmente entramos em pista de terra dura com alguma areia. Estão a começar a construir uma nova estrada e por isso temos de fazer um desvio. Não há nada de interesse nesta região, mas passamos por algumas raimas e por uma curiosa caravana muito colorida e quase completamente destruída. Ainda trazemos os pneus com pressão de estrada e por isso é a altura de parar e tirar pressão, que no meu caso significa reduzir de 3 kg para 1.9 atrás e 1.7 à frente. O carro fica assim mais confortável e menos propenso a atascanços quando apanharmos areia a sério, o que não deve tardar. Finalmente estamos nas pistas, neste caso na pista do comboio. Navegamos para o primeiro ponto de reencontro em território mauritano, onde paramos à espera das motos, tal como estava definido.
Rolamos a ritmos diferentes e como já não nos vemos há algum tempo, é fundamental esperar aqui. O ponto está marcado num local com alguns barracos onde vive gente. O Diogo e o Pedro sacam de uma bola de futebol das várias que levam para oferecer aos miúdos que formos encontrando pelo caminho e de imediato se monta ali um evento desportivo. A dupla também traz uma máquina fotográfica Polaroid com a qual fazem umas fotos que oferecem às moças que se acercam do grupo. Eu e a Marisa também lhes oferecemos umas amostras de perfume que obviamente adoraram. A comunicação é difícil, ainda que tentemos usar uma mistura de palavras árabes com o francês que não falam, mas ainda assim lá conseguimos passar algumas ideias. Com isto, o tempo foi passando e a preocupação foi se instalando. Tínhamos ligado os telefones satélite, mas a chamada teimava em não chegar. Até que do nada ouvimos uma comunicação via VHF, o que nos fez saltar todos na direção do rádio. Opa, nós não estamos a compreender nada do que vocês estão a dizer. Eu não sei se vocês conseguem nos escutar. Nós estamos no ponto Casa 05 à vossa espera. Luís Lourenço, nós estamos no ponto Casa 05 à vossa espera. Está a cair o dia e perdemos os motares que seguiram outro caminho. Não sabemos exatamente o que é que aconteceu, mas vamos agora tentar saber, porque entretanto o Luís Lourenço já conseguiu chegar ao grupo. Tem estado a andar muito depressa, como já vimos em algumas imagens, mas vamos saber o que é que aconteceu com os motares. Epá, o Nuno ficou sem gasolina, foi só isso. Era o Luís que explicava que o Nuno tinha ficado sem combustível a 5 km do ponto de reencontro e por isso tinha vindo ele ao nosso encontro. Chegou, explicou e fomos todos atrás do Luís, que nos conduziu até ao local onde tinha deixado o Nuno. Encontrámo-lo deitado no chão, tentando aproveitar a pouca sombra que a moto lhe conseguia dar e já sem água para beber. Estávamos felizes por vê-lo. Vocês são muito lentos. Vocês têm aqui no grupo de trás. Mas danados por terem permitido que o incidente acontecesse. O Nuno explicou que o depósito saiu de Portugal atestado, mas pensa que deve ter deixado o respiro aberto e pelo caminho evaporou uma boa quantidade. Aceita-se que a necessidade dessa verificação não fosse óbvia, mas foi mais difícil entender que não tivessem carregado a bateria do telefone satélite, razão pela qual não usaram para pedir auxílio, o que teria evitado o risco de ter ficado um elemento do grupo sozinho e em situação potencialmente complicada. Tiveste tempo para puxar. Paraquedas. Para a próxima vou mesmo em cima ali do tracinho. Colocámos a hipótese de acampar ali, mas ao longe viam-se dromedários, o que significa que os pastores não deveriam andar longe. Por isso, retomámos o nosso rumo e por volta das 19h30, o que identificou na cartografia uma zona baixa, atrás do que pareciam uns montes, suficientemente resguardada para considerarmos como local de acampada. Fomos para lá, onde chegámos no crepúsculo, tal como estava previamente definido. Com isto, ficámos a 100 km do objetivo do dia, o que significa que amanhã vamos ter um dia longo para alcançar a Tara. Mais 330 e não a Tara. Amanhã temos 440 hoje. Amanhã temos 440. Montado o acampamento, foi hora de comer uma reconfortante feijoada. Para o Rosalinho, está a correr bem ou não? Pois, aqui à procura de qual é o menu para acompanhar o arroz. E finalizar com um whisky que bem merecíamos depois de um dia cheio de ação. O Guedes vinha a 100 ali na pista, mandou um salto para o bufadinho, quebrou-se a garrafinha do bufadinho. Bem, eu acho que a garrafinha era assim. Terminamos mais um dia, primeiro que fizemos em pista, entramos na Mauritânia com todo o protocolo do costume, não é? Tivemos que preencher um sem número de papéis e depois de um montão de formulários tivemos também que lá deixar o subornozinho, que desta vez foi mais meio, que parece que a coisa está mais controlada. Entramos então em pista, vimos o comboio, o tal, o que é o maior do mundo, e depois fizemos então aquilo que estava planeado, que foi a pista paralela à linha do comboio. Tivemos apenas um contratempo hoje,
ao Nuno acabou-se-lhe o combustível, ele estava a cerca de 5 km do ponto que tínhamos marcado como reencontro entre as motas e os carros, e o que acontece é que ele acabou por ficar sozinho, a comunicação estava difícil via rádio e portanto o Luís Lourenço acabou por vir com o que lhe restava de combustível ao nosso encontro e então fomos reabastecê-lo, mas o Nuno durante pelo menos 1 hora ficou sozinho no deserto enquanto esperava pelo combustível. Enquanto isso, nós no ponto de encontro estávamos com uma família de habitantes do deserto e estávamos a conviver com ele, estivemos a jogar a bola e a trocar fotografias. Foi assim mais um dia, aqui no Saara. E agora, para amanhã é mais um dia. O objetivo é atar com mais 100 km do que aquele que estava planeado, já que não os fizemos hoje. Ao serão, fala-se de motos, desempenhos em todo o terreno e de pressões adequadas para aquele tipo de piso. O Nuno confessa uma queda que deu sem que alguém tivesse dado conta e o grupo responde com risos de encorajamento. E a conversa entusiasmada cai no percurso do dia seguinte. Com a noite completamente fechada e debaixo de uma magnífica lua cheia, levanta-se um vento desagradável que estraga o convívio e nos faz antecipar a recolha às tendas para aqueles que as usam. Pois venha novo dia, que este está feito.